começar um negócio do zero hoje, tá? O que você... Por onde você começaria? São momentos diferentes, porque quando eu comecei do zero, né, o meu primeiro empreendimento, eu consegui ter aquela visão de futuro que a informática seria algo necessário na vida das pessoas. Então, depende, usando a minha cabeça naquele momento, eu acredito que hoje eu olharia para o mercado e diria o seguinte: o que está em voga hoje? Onde é que eu vou começar o meu empreendimento? Eu posso dizer a você que eu teria umas 6 teses aqui. Uma delas é a economia circular, outra a economia prateada, né? Alimentação não pode ficar fora, porque isso é recorrente, é todo dia. Então eu diria que hoje a geração de energia eólica, geração de energia solar. Solar. Então nós temos aqui uma série de iniciativas que eu ia olhar para a necessidade atual do mercado, o que é que está em voga, a gente chama lá na SMZTO de tese, e a tese da economia circular realmente nos despertou muito. Então, com certeza a peça rara, ou montar um brechó, seria algo que entraria no meu radar imediatamente se eu fosse começar a empreender hoje. Claro, empreender do zero, né? Sim. E agora, sem dinheiro. Mas se fosse pensar em pilares assim, então um pilar que você falou é, poxa, o que está em voga hoje. E eu concordo porque é muito mais propenso a sobrar dinheiro na sua mão quando você tem muito, né? Então, se você está no mercado onde tem muito dinheiro ou o mercado está indo para lá, as empresas elas estão faturando mais, elas lucram mais, elas contratam mais, tem mais investidores, então tem mais capital no mercado. Então a chance é maior de sobrar mais dinheiro na sua mão. É como se tivesse mais dinheiro para dividir entre menos pessoas, né? É como a gente falar de tecnologia há um tempo atrás, onde tinha ninguém pronto e muita gente precisando, então tinha muito dinheiro e pouca gente, sobra mais dinheiro, os salários são mais altos. Sim. Né? E aí você está falando sobre isso. Então isso daqui acho que é um fator que também contribuiu com a gente lá atrás em finanças, uma visão parecida em outro segmento. Eu acho que até um ponto legal de falar disso aí, que muitas pessoas há uns 2, 3 anos atrás começou a estudar, por exemplo, o mercado tech. Só que talvez não foi o melhor time no sentido que, tipo assim, quem estudou há 5 anos atrás estava preparado para o mercado aquecido. Sim. Então, por exemplo, a gente tem a tese que o mercado, o profissional que trabalha no mercado financeiro, daqui uns 3, 5 anos, vai estar excelente. Pipocando. Mas o cara que se formar agora, ele tem muito mais vantagem do que o cara que começar aqui 5 anos. Então, é tipo meio que uma visão do que o Semenzato falou, o que vai fomentar e vai bombar daqui 3, 5 anos para você começar agora. É o início do ciclo. É, o início do ciclo. É mais ou menos. Às vezes, quando você começa, vamos falar de laser, espaço laser, quando começou, falando de 20 anos atrás, ela não tinha cultura do laser no mercado. Era uma ideia que funcionou lá fora e que chegou aqui. Hoje é um absurdo, né? Você fazer depilação sem laser. Hoje virou cultura. As pessoas não vão fazer uma depilação. Você fez laser, é capaz da pessoa já começa a virar categoria, de fato. Sim. Então eu traria para esse momento. Agora, o que vem depois de você ter esse insight de eu vou fazer isso? Eu acho que é colocar isso em prática. E colocar isso em prática, você tem vários caminhos. Eu não tenho capital, eu empresto. Eu posso convidar um sócio. Eu posso reunir 3, 4 amigos e se cotizar, onde 3 tenham e eu entro com o trabalho e eles 3 entraram com capital. E hoje, trazendo para o momento de hoje, empreender sem capital é um desafio. Porque nós temos que voltar ao tempo e imaginar que houve um tempo, Tiago, que a gente ia no banco, tomava um dinheiro emprestado e o banco A não falava com o banco B. E o banco B não falava com o banco C. Não havia uma concentração em Serasa que a gente fala hoje. Hoje o seu CPF está na concentração. Você tomou 10 mil de dívida, todos os bancos sabem que você tomou 10 mil de dívida. Já foi a época que você podia pegar 10 mil emprestado com cada banco e fazer 100 mil, pronto. Né? Então, essa é a diferença de quando o Semenzato começou e para começar a empreender hoje. Eu falo muito isso. Porque são tempos diferentes, são momentos diferentes. Sim. Não quer dizer que é mais difícil. Quer dizer que você vai ter que usar outras habilidades e não aquelas que existiam naquele momento. Porque mesmo tendo recurso e capital abundante naquela época, eu fui buscar 4 sócios para começar meu primeiro negócio. Eu chamei um sócio em Marília, chamei um sócio em Bauru, peguei um sócio em Araçatuba e um sócio em São José do Rio Preto. Eu estava em Lins. Eu fechei o entorno de Lins
trazendo sócios que de alguma forma já empreendiam, já tinham algum capital, e eu trouxe a ideia. E eu fiquei, claro, com a maior parte do negócio, porque a ideia foi minha, foi quando nasceu a Microlins, meu primeiro empreendimento. E dali de 17 escolas próprias, que por necessidade quebrei, plano real, e aí começamos as franquias. Então o franchising nasce na minha vida por necessidade. Eu não planejei fazer franquias. Eu saí de uma situação adversa, de uma falência, usando um meio, através do modelo de franquia, para me salvar e sair daquela situação. Então olha como é interessante, né? Sabia que quando eu era moleque eu ganhei um curso, acho que foi por causa da escola, de digitação da Microlins. Eu fiz um curso no Tatuapé. Bom, então você já pode falar que... Eu fui aluno do seu amizade. Que existe uma correlação entre ser aluno da Microlins e ser bem-sucedido. Totalmente. Então o Semizato falou outra coisa interessante. Falou, cara, é importante você executar e para isso você escolher entre trazer um sócio, se juntar com outros amigos para diminuir o investimento ou pegar dinheiro emprestado. Sim, você vai precisar fazer alguma dessas coisas, né? Uma coisa que eu adicionaria aqui, ao começar um negócio, se você puder começar um negócio, né, e puder escolher, e isso é uma tese minha, eu só entro em negócio de margem alta. Para mim é muito difícil, é assustador entrar num negócio de margem baixa. Porque, cara, o negócio de margem baixa é difícil inovar. Você pode errar menos. E pensa, para um empreendedor... Pode não. Você tem que errar menos, porque sua margem desaparece. Se você cometer qualquer deslize no mês ali, desapareceu. E ainda mais para um empreendedor que está começando, cara, qual é a chance de ele não errar? Ele vai errar, né? Ele vai errar muito. Ele vai quebrar absurdamente. Nossa, e provavelmente é um empreendedor que além de estar começando, não conhece tão profundamente essa área específica. Ele vai estar brigando com gente que sabe. Então a chance é muito grande de ele... Não só perder por isso, mas também perder porque ele não vai ter escala. E geralmente business de margem baixa tem escala baixa. Aliás, tem muita escala e ele geralmente não tem, né? É isso que eu ia falar. Tipo, geralmente margem baixa para dar retorno, você tem que ter uma escala absurda, né? O volume tem que muita escala. Tem que ser grande para fazer sentido. Porque mercado de margem baixa, você ganha no custo. Ganha no custo. Você pega um business de commodity, não dá para você vender a soja por um preço diferente. Então você ganha no custo. Não dá para Vale do Rio Doce vender minério lá e falar, não, vou melhorar o preço. Cara, você precisa diminuir o custo para que você possa ter margem. Sim. É difícil gerenciar custo, cara. Você já viu as nossas planos de Excel, cara? Agora, Thiago, eu queria provocar uma situação sem fugir do contexto aqui, que é o seguinte. Com os mesmos 400 mil reais que você pode montar uma franquia do Peça Rara, você pode montar o seu brechó com o seu nome particular. Mas e aí? E quantos anos? 16 anos? 17 anos. 17 anos de know-how e de aprendizado, desde o dia que a Bruna começou a primeira Peça Rara, até hoje são 17 anos. É difícil. Quanto tem de know-how, de aprimoramento, de melhoria do negócio ao longo desses 17 anos? Então não são os 400 mil que você vai montar um brechó que vai fazer a diferença. Se você não comprar uma franquia, a sua chance de fracasso é de 70%, 80%. Agora, se você comprar uma franquia, você já nasce na largada com 75% de chance garantida de sucesso. Assim, você tem mais e chance... aqui é 100%, porque ninguém fechou nesses 3 anos. Mas eu coloco 75%, porque eu quero que o franqueado se comprometa que 25% é a parte dele que ele precisa fazer. Ele precisa se dedicar, ele precisa... Só 25, você mesmo? Só 25. Olha como... Você viu como ficou baixo? Você sabe que já foi 50-50, sabia? Sério? Por que eu subi essa régua da garantia de sucesso? Porque nós só investimos em negócios testados, validados. Então, aqui mudou em relação à média do mercado. Não é mais 50-50, é 75 de garantia de sucesso. Agora, 25 é alto. É alto o risco ainda, mas depende dele, porque a parte do negócio está totalmente validado, está tudo pronto, é só ele cuidar com carinho, com afinco, né, que vai dar certo. Entendi. Então, mas ele tem que ter essa responsabilidade. Você falou bem no começar. Tem que trabalhar, tem que transpirar. Tem que abrir, tem que fechar a lojinha, né? É isso aí.